Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 1º de fevereiro. A retomada dos trabalhos da Justiça brasileira. Na abertura do ano judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal afirma que a Corte atua por segurança jurídica e coordenação em meio à pandemia. O ministro Luiz Fux destacou ainda que o Poder Judiciário se reinventou como instituição e privilegiou o julgamento de casos de repercussão para o enfrentamento da crise sanitária. Confira esse e outros destaques na edição de hoje. Ministro Luiz Fux pede 1 minuto de silêncio pelas vítimas da Covid-19 e diz que a ciência vai vencer o vírus. A prudência vencerá a perturbação e a racionalidade vencerá o obscurantismo. O presidente do STF afirma que não devemos dar ouvidos às vozes isoladas que propagam o negacionismo. É tempo de valorizarmos as vozes ponderadas, confiantes e criativas, que laboram diuturnamente nas esferas públicas e privadas para juntos vencermos essa batalha. E a abertura do ano judiciário nos tribunais superiores. O Supremo Tribunal Federal realizou hoje sessão solene de abertura do ano judiciário de 2021. Durante o discurso, o presidente do STF, do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, destacou a atuação da Corte para garantir segurança jurídica e coordenação em meio à pandemia. O ministro Luiz Fux, presidente do STF e do CNJ, começou a sessão de abertura do ano judiciário com uma homenagem às mais de 200 mil pessoas mortas em decorrência da Covid-19 no Brasil. Ele pediu 1 minuto de silêncio e, logo em seguida, falou do impacto da pandemia no país como um todo. A pandemia da Covid-19 tem testado os nossos limites físicos, psicológicos, econômicos e culturais, nos lembrados de que, independentemente de nacionalidade, de crença, de raça, de classe e de gênero, somos todos humanos, com vidas efêmeras e frágeis. O ministro lembrou dos desafios enfrentados pelo Supremo Tribunal Federal para se adaptar às restrições impostas pela pandemia e manter o Poder Judiciário em pleno funcionamento. No auge da conjuntura crítica, o Supremo Tribunal Federal, em sua feição colegiada, operou escolhas corretas e prudentes para a preservação da Constituição e da democracia, impondo responsabilidade da tutela da saúde e da sociedade a todos os entes federativos, em prol da proteção do cidadão brasileiro. O presidente do STF apresentou dados para comprovar a atuação firme da Corte. Recentemente, fechamos 2020 com 27.513 processos. Essa é uma tendência que, com certeza, será perpetuada em 2021. Foram 128 temas julgados, grande parte deles realizados pela deliberação no plenário virtual, que teve uma iniciativa singular do meu antecessor, o caríssimo amigo e ministro Dias Toffoli. Luiz Fux afirmou que, neste ano, o Judiciário vai continuar atuando para garantir a segurança jurídica. Ele lembrou que a pauta do primeiro semestre já foi elaborada neste sentido e disse que, caso necessário, serão feitas mudanças para incluir temas que possam dar a resposta jurídica a qualquer novo problema. Luiz Fux criticou o negacionismo e fez um apelo para que todos confiem na ciência. Não tenho dúvidas de que a ciência, que agora conta com a tão almejada vacina, vencerá o vírus. A prudência vencerá a perturbação e a racionalidade vencerá o obscurantismo. Para tanto, não devemos ouvir as vozes isoladas. Algumas, inclusive, no âmbito do Poder Judiciário. Confesso que fiquei estarrecido com o pronunciamento de um presidente do Tribunal de Justiça, minimizando as dores desse flagelo. Pessoas que abusam da liberdade de expressão para propagar o ódio,
desprezam as vítimas e desprezam de forma, através do negacionismo científico, o problema grave que vivemos. É tempo de valorizarmos as vozes ponderadas, confiantes e criativas, que laboram diuturnamente nas esferas públicas e privadas para juntos vencermos essa batalha. A sintonia entre as instituições também foi destaque no discurso do presidente do STF. Ele reforçou que o momento é de união. Para finalizar, retomo a mesma ideia do início deste pronunciamento. Nós, ministros do Supremo Tribunal Federal, estamos todos do mesmo lado. A pandemia demonstrou o quão apequenadas são nossas divergências. Quando comparamos a grandeza de nossa missão de zelar pela força normativa da Constituição Federal. Debate não é sinônimo de combate, tampouco dissenso é sinônimo de discórdia. Ainda na solenidade de abertura do ano judiciário, o Procurador-Geral da República e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil se solidarizaram com as vítimas da Covid-19. Durante o evento, o advogado Felipe Santa Cruz, presidente nacional da OAB, ressaltou que 2021 começa com o reforço da missão do Supremo de defender a Constituição e combater as tentativas de violações dos direitos fundamentais. O Supremo, em julgamentos essenciais, mostrou a firmeza da Corte como guardiã da Constituição Federal, em decisões exemplares que garantiram a lei de acesso à informação, o equilíbrio da nossa federação e as medidas essenciais respeito à ciência e à saúde dos cidadãos. Decisões que salvaram, com certeza, a vida de milhares de brasileiros. Para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a pandemia da Covid-19 vai continuar sendo prioridade na retomada dos trabalhos do Ministério Público Federal em 2021. O Ministério Público brasileiro está acompanhando de perto e apurando as devidas responsabilidades pela crise na saúde coletiva da região, tanto em Manaus quanto nos pequenos municípios do Amazonas e demais estados circunvizinhos. Combatemos a doença, a ineficiência e a corrupção. Igualmente, apoiamos a atuação proativa e competente dos tantos gestores que, em quadro desafiador, cumprem seu dever na medida dos limites legais e orçamentários. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje as atividades jurisdicionais com o reinício das sessões de julgamento e da contagem dos prazos em processos eletrônicos. Mas as rotinas dentro do tribunal permanecem adaptadas às necessidades de prevenir a disseminação do novo coronavírus. O Supremo Tribunal Federal vai manter as sessões das turmas e do plenário por videoconferência. As medidas adotadas em março do ano passado para evitar a disseminação da Covid-19 seguem sendo cumpridas à risca. O acesso ao tribunal está restrito às atividades essenciais incompatíveis com o trabalho remoto. Qualquer servidor, colaborador, juiz ou ministro que apresentar febre ou sintomas respiratórios passa a ser considerado um caso suspeito. Ele vem, a gente faz o atendimento médico presencial, mas é importante ressaltar que esse atendimento está sendo feito para os servidores que estão em trabalho presencial. Também segue o cuidado redobrado com a limpeza de banheiros, elevadores, corrimãos e maçanetas. O álcool em gel está em todos os lugares e o uso de máscara é obrigatório. A vacina é mais uma medida protetiva. O uso de máscara, o uso de álcool gel e distanciamento vai ser por muito tempo. O atendimento presencial ao público será apenas para processos físicos urgentes, de 1 às 5 horas da tarde. Os demais serviços presenciais estão suspensos até a definição de novo protocolo. O peticionamento eletrônico está disponível para todas as classes e processos, inclusive as que tramitam em meio físico, com exceção dos processos físicos sigilosos. Uma nova resolução assinada hoje pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux, determina que, no caso dos processos físicos, a contagem de prazos continuará suspensa por mais 30 dias.
Nesse período, será realizado um esforço concentrado para a conclusão da digitalização dos processos físicos. Em janeiro, foram digitalizados mais de 1.000 processos. O STF tem hoje apenas 900 processos físicos em andamento, que representam 3% do acervo. E no próximo bloco, o programa Juízo 100% Digital já foi adotado em mais de 900 varas no país. Em instantes. Igualdade racial e de gênero, função social da propriedade, Estado laico, absoluta prioridade de crianças e adolescentes na formulação de políticas públicas. É essencial que nós, profissionais do direito, continuemos trabalhando firme para que todas essas previsões constitucionais efetivamente saiam do papel e sejam sentidas na prática. A gente continua com destaques da sessão de abertura do ano judiciário no STF. O presidente da Corte e do Conselho Nacional de Justiça ressaltou as ações voltadas à defesa dos direitos humanos, do meio ambiente e também para a implementação do sistema Juízo 100% Digital nas varas de todo o país. O ministro Luiz Fux destacou a criação dos Observatórios de Direitos Humanos e do Meio Ambiente por meio do Conselho Nacional de Justiça. Ambos operam para detectar violações de direitos fundamentais e difusos para então propor políticas judiciárias e ações concretas. Ele afirmou que o CNJ tem trabalhado para combater a discriminação racial, estimular a reintegração de ex-presidiários no mercado de trabalho e lutar contra a violência doméstica no país. O Conselho Nacional de Justiça propôs cotas raciais no âmbito do Poder Judiciário. Instituiu o programa Fazendo Justiça, com a inserção de ex-presidiários no mercado de trabalho. Criou escritórios sociais, viabilizando o acesso à justiça digital aos advogados carentes e adotou medidas concretas contra o assédio sexual, o assédio moral e a violência doméstica. O ministro Luiz Fux também afirmou que em 2021 o Poder Judiciário deverá estar completamente reformulado com a tramitação de processos em meio totalmente digital. Juízo 100% digital, que assegura ao cidadão brasileiro o direito de escolher a tramitação integralmente virtual do seu processo judicial, já é adotada em mais de 900 varas do país, muito embora tenha sido criado há menos de 3 meses. O Supremo Tribunal Federal caminha a passos largos para se tornar a primeira Corte Constitucional do globo, 100% digital. O presidente do CNJ falou sobre a proposta de se criar um novo modelo de organização de trabalho a ser aplicado nos tribunais no período pós-pandemia. Pesquisadores internacionais estão estudando o impacto do teletrabalho e do trabalho remoto na qualidade de vida e na saúde de nossos servidores do Supremo Tribunal Federal. Ao final, farão proposições que otimizarão o nosso meio ambiente de trabalho e poderão ser reproduzidos por todos os tribunais do país. Também durante a sessão, o ministro Fux anunciou que este ano, ministros aposentados do STF poderão participar como mediadores de questões levadas ao Centro de Conciliação do STF. O Centro de Conciliação, que também foi criado pelo ministro Gestófilo, hoje coadjuvado com meu empenho, honrosamente receberá em 2021 ministros do Supremo Tribunal Federal aposentados, que mediarão na Corte litígios de expressão para a sociedade, explicitando esse novo modo de fazer justiça. E amanhã no CNJ, o Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário se reúne para avaliar propostas de ações apresentadas pelos integrantes para serem executadas neste ano.
No primeiro encontro de 2021, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, também vai apresentar o trabalho do Conselho Nacional da Amazônia Legal, que atua como colaborador no Observatório do CNJ. A reunião será transmitida ao vivo, às 6 horas da tarde, pelo canal do CNJ no YouTube. E hoje tem sessão plenária de abertura do ano judiciário de 2021 no Tribunal Superior Eleitoral. Repórter Henrique Amaral está ao vivo no TSE e tem mais informações para a gente. Oi, Henrique, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Bom, as sessões aqui do TSE vão continuar sendo feitas por videoconferência. Isso por causa da pandemia de Covid-19. E na pauta de logo mais estão previstos 2 processos. Uma lista tríplice para uma vaga de jurista no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e um processo do Estado de São Paulo. Essa última ação trata da prestação de contas de Laércio Benco Lopes, que foi diplomado como suplente de deputado federal. Laércio quer reverter uma decisão do TRE paulista, onde ele foi condenado a devolver R$30 mil para o PHS e R$63 mil para o Tesouro Nacional. Tudo por irregularidades na prestação de contas. William. Obrigado pelas suas informações, Henrique. Já no TST, os trabalhos foram retomados com sessão do órgão especial. A sessão telepresencial foi transmitida pelo canal do Tribunal no YouTube. Na abertura da sessão, a presidente do TST, ministra Maria Cristina Peduzzi, prestou solidariedade aos colegas que perderam entes queridos em decorrência da Covid-19. A presidente reforçou que as medidas de enfrentamento à pandemia devem continuar em 2021. A direção do Tribunal Superior do Trabalho assume o compromisso de zelar pela saúde dos seus magistrados, dos seus servidores e colaboradores, continuando, como tem feito até agora, a agir com responsabilidade e com prudência. Continuaremos com o mesmo comportamento de 2020. Foi com ela que, apesar dos desafios, a Justiça do Trabalho se saiu vitoriosa. A ministra ressaltou que, apesar das dificuldades impostas pela pandemia, o tribunal alcançou excelentes resultados de produtividade, além de reduzir custos operacionais. A presidente também se comprometeu a continuar promovendo avanços tecnológicos na Justiça do Trabalho. Reafirmo também o compromisso com a inovação tecnológica no TST, por meio da evolução dos sistemas administrativos e judiciais, com especial atenção para a progressiva transição para o PJE. A ministra lembrou que 2021 será marcado pela celebração dos 80 anos da Justiça do Trabalho. Ela fez o lançamento da logomarca da comemoração. Diversas atividades estão sendo programadas, como seminário, exposição temática, além da realização da 2ª edição do Prêmio Justiça do Trabalho de Jornalismo. A programação está prevista para o mês de agosto. Desejo que este 80º capítulo da história da Justiça do Trabalho seja um pilar importante para novos e vibrantes capítulos. Que esta seja uma excelente oportunidade de reafirmar os valores fundantes de nossa missão institucional, assegurar a observância dos direitos legais e constitucionais dos trabalhadores, bem como respeitar a autonomia de empregados e empregadores para ajustar as condições de prestação dos serviços. E a seguir, o ministro Ricardo Lewandowski retira sigilo de processo que garantiu a ex-presidente Lula acesso a mensagens hackeadas de autoridades da Lava Jato. Os detalhes depois do intervalo. A Constituição de 88, fruto da luta de diversos setores da sociedade brasileira, reflete um grande avanço na pauta de direitos e garantias fundamentais. Quilombolas, além de ter visibilidade, passaram a ter uma proteção mais efetiva do Estado. O racismo foi cunhado como crime imprescritível. Defender a Constituição e defender a sua preservação é defender o órgão vital do Estado democrático de direito. O
ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, retirou o sigilo de processo que garantiu ao ex-presidente Lula acesso a mensagens apreendidas pela Operação Spoofing. Repórter Marta Ferreira fala ao vivo com a gente e detalha esse caso. Oi, Marta. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. As mensagens fazem parte do material apreendido em julho de 2019, quando foram presos suspeitos de invadir os celulares do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, e de procuradores de Curitiba, integrantes da Força Tarefa da Lava Jato. Os arquivos fazem parte de uma ação penal em curso na Justiça Federal. Em dezembro, o ministro Ricardo Lewandowski já havia determinado o acesso de parte dessas mensagens, aquelas que tratassem de forma direta ou indireta do ex-presidente, relacionadas às investigações ou ações em curso na 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba ou em outros tribunais, inclusive estrangeiros. William. Obrigado, Marta. A Justiça em Minas Gerais condenou 2 médicos pela morte e remoção ilegal de órgãos de um garoto de 10 anos. Repórter Silvana Monteiro tem os detalhes. O juiz Daniel Leite Chaves, presidente do primeiro Tribunal do Júri de Belo Horizonte, leu a sentença às 5 horas da manhã de sábado. Os médicos José Luiz Gomes da Silva e José Luiz Bonfito foram condenados a 25 anos de prisão em regime fechado. O júri durou cerca de 30 horas. O médico anestesista Marcos Alexandre Pacheco, que estava no banco dos réus, foi inocentado. Os réus foram acusados de provocarem a morte de Paulo Veronese Pavese, de 10 anos, para fazer a remoção ilegal dos órgãos da criança. O crime aconteceu na cidade de Poços de Caldas, no sul de Minas, no ano 2000. Outros 4 médicos acusados de participação no crime estão soltos e aguardam o julgamento. Corte especial marca o início do ano judiciário no Superior Tribunal de Justiça. As decisões da presidência durante as férias dos ministros da Corte registraram um aumento de mais de 10%. Composta pelos 15 ministros mais antigos, a sessão da Corte Especial dessa segunda-feira, dia 1º de fevereiro, marcou a abertura do ano judiciário no Superior Tribunal de Justiça. Os presidente e vice-presidente da Corte, ministros Humberto Martins e Jorge Mussi, e o ministro Luiz Felipe Salomão participaram da sessão presencialmente, os demais de forma virtual. Ao dar boas-vindas aos ministros, o presidente da Corte, ministro Humberto Martins, aproveitou para agradecer a todos do STJ pelo trabalho realizado no plantão judiciário, de 19 de dezembro de 2020 a 31 de janeiro de 2021, quando o presidente e o vice-presidente do tribunal, ministro Jorge Mussi, proferiram 9.000 decisões, um aumento de 12,5% na comparação quanto à quantidade analisada no último plantão, de 8.002 decisões. O nosso tribunal tem se destacado como um dos mais produtivos do mundo e avança com eficiência, com celeridade, com qualidade, com produtividade, mas, sobretudo, com muito bom senso e muita responsabilidade em favor de um judiciário viável e cada vez mais acreditado pela população brasileira. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, também acompanhou a sessão virtual e falou sobre o papel do Ministério Público e a importância do STJ na retomada pós-pandemia. O alvo do Ministério Público é dar resolutividade a esse grave problema de saúde pública. Por isso, o imperativo de sermos realistas também é o imperativo de sermos realistas esperançosos na superação da crise sanitária, esperançosos que todos nós que integramos o sistema de justiça brasileiro estejamos prontos e dispostos a contribuir para mitigar a dor do povo que hoje enfrenta a Covid-19. O ministro Humberto Martins afirmou que, além dos números de produtividade, a Corte vai empenhar esforços para garantir voz a todos que se relacionam com a instituição. Seguiremos enfrentando temas polêmicos, complexos e de grande impacto político, social, econômico e cultural. Nós somos a Corte infraconstitucional, mas sempre manteremos o compromisso de uma prestação jurisdicional célere, efetiva, de qualidade e produtiva.
Este ano, a Corte Especial do STJ ganhou um novo membro. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino passou a integrar permanentemente a Corte Especial, com a aposentadoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho no final do ano passado. Logo depois da abertura oficial do ano judiciário no STJ, os ministros deram início aos julgamentos. Eles voltam a se reunir na próxima quarta-feira. O calendário do primeiro semestre prevê julgamentos importantes pela Corte Especial, como a continuidade da análise dos recursos contra a decisão que autorizou a Prefeitura do Rio de Janeiro a retomar a administração da linha amarela e a denúncia contra o governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, contra o presidente do PSC, Pastor Everaldo, e outros integrantes acusados de integrar suposta organização criminosa para desviar recursos da saúde. Com o início do ano forense, voltam a correr os prazos processuais. Os órgãos julgadores do STJ retomam os trabalhos a partir desta semana. As turmas têm sessões agendadas para esta terça-feira e as sessões se reúnem na próxima semana, dia 10. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você fica com a sessão de abertura do ano judiciário do TSE. Uma boa noite para você, até amanhã.